Olá, crianças, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Para na bagunça não, que hoje aqui tá movimentado, tá bom? Na aula passada a gente falou sobre a pressão de vapor e hoje a gente começa a tratar de fato de três daquelas propriedades coligativas. Eu sempre prefiro tratar dessas três aqui primeiro e, por último, falar de osmose. Não que seja algo difícil, mas porque se torna mais didático desse jeito. E essa forma aqui é super simples. Então, vamos começar. Bom, de tonoscopia, eu preciso que você memorize que ela é o estudo do abaixamento da pressão vapor de um líquido. E a gente precisa fazer uma coisa para conseguir abaixar essa pressão vapor, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que acontece é que a gente vai adicionar algo, tá? Para que a gente tenha uma pequena mudança nessa solução. Eu vou até dar um zoom aqui para que você repare. Nesse primeiro quadro, a gente tem uma temperatura que é de 25 graus Celsius e essa pressão aqui, ó, 23,76 milímetros de mercúrio. Do lado, eu já não tenho água pura, eu tenho uma solução com sacarose, se eu não me engano. E a pressão já está um pouquinho diferente, tá? Temperatura permanece a mesma, mas a pressão já não é a mesma. E olha só o que acontece se for com essa outra solução, tá? Então a gente tem as pressões de vapor sendo alteradas por algo. Vamos descobrir o que é esse algo. Percebe-se pelos dados que a gente viu ainda há pouco, o abaixamento, a gente ainda pode ver aqui nesse outro diagrama, que o abaixamento da pressão vapor é provocado pelo número de partículas dissolvidas e não por sua natureza, tá bem? Então, quando a gente fala de partículas dissolvidas, a gente está falando de um soluto, e não é qualquer soluto, é um soluto não volátil, tá? Ou seja, aquele que não tem facilidade de evaporar. O fato é que quando a gente adiciona um soluto não volátil a uma solução, a pressão de vapor baixa. No caso aqui, ó, a água pura, nesse traço contínuo, nesse pontilhado, nós temos a solução de glicose ou de sacarose, e repara que a pressão baixa na temperatura de 25 graus Celsius, ela baixa de 23,73 para 23,34. Essa é a grande sacada, reparar que iguais quantidades de mols de diferentes solutos não voláteis dissolvidos numa mesma solução, uma quantidade de solvente, é a mesma temperatura, causam o mesmo abaixamento de pressão de vapor no solvente. Talvez você não lembre, mas na aula passada eu falei que era para a gente dar bastante atenção à quantidade do soluto que está sendo dissolvido. E aqui ainda pede para a gente dar atenção não só à quantidade de soluto, mas à quantidade de partícula. Partícula é molécula, partícula é íon. E às vezes isso confunde a gente. Mas vamos dar sequência. Por ebulioscopia ou ebuloscopia, a gente está tendo aqui o estudo do aumento da temperatura de ebulição, tá? Então, iguais quantidades em mol de diferentes solutos e moléculas não voláteis dissolvidos numa mesma quantidade de solvente, à mesma temperatura, causam o mesmo aumento de temperatura de ebulição na solução. Bora dar um zoom aqui para a gente ver, ó. Temos água, temos glicose, temos sacarose, tá? E quantidades diferentes de mols dele. A água pura
está aqui, ó, entrando em ebulição a 100 graus Celsius, já com meio mol de glicose a 100,26. A mesma coisa com sacarose. Com 1 mol de glicose, 1 molar de glicose, aí eu já subo para 100,52, pensando na pressão de um ATM. A gente não está alterando a pressão, tá bom? Então a gente já tem mudanças significativas aí. Vamos ver esse diagrama aqui para ver se a gente compreende melhor. O aumento da temperatura de ebulição provocado pela presença de ó, o que eu falei aqui, ó, soluto não volátil molecular, depende única e exclusivamente do número de partículas do soluto. Dá muita atenção para isso aqui, o número de partículas do soluto dissolvidos no solvente. Então, quanto mais concentrada for a solução, maior a quantidade de soluto, de partículas de soluto, e maior será a temperatura de ebulição. Aqui o nosso diagrama daquilo que a gente viu ainda há pouco. Ó, o zoom que a gente pode dar aqui. Ó, a pressão é a mesma, tá? Temperaturas mudam. Então, estou tendo pressão e temperatura sofrendo alteração por causa de uma coisinha especial aqui, que é o soluto não volátil. Beleza? Vamos dar sequência aqui. Ó. E a gente tem um exemplo de uma panela de pressão. Acho que vocês sabem que se a gente coloca água para ferver, talvez já tenham visto, coloca água para ferver, ela está fervendo, você vai preparar um macarrãozinho, joga sal na água, na hora que o sal cai na água, a fervura para. Aí demora um pouquinho, ele começa a ferver de novo, justamente por isso, porque o sal de cozinha que a gente coloca lá, ele é um soluto não volátil e ele faz com que a temperatura de ebulição da água seja maior. Aí a água precisa receber uma quantidade maior de energia térmica para mudar. E aí a gente tem uma outra propriedade que é a crioscopia. Pense em crio como frio, tá bom? A gente está vendo agora temperaturas baixas, é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento. Tá? Vocês já viram, com certeza, algum documentário alguma vez falando sobre os polos. São lugares muito frios, a temperaturas muito abaixo de zero. E nem é por isso que tem água líquida lá. Tem água líquida a temperaturas abaixo de zero. A gente está acostumado a dizer que ó, a temperatura ao nível do mar, a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius. E lá a gente tem água líquida a temperaturas abaixo de zero. Por quê? Simplesmente porque lá a gente tem água salgada, água do mar. Aquela água lá é uma solução que tem soluto não volátil, e uma das características das propriedades coligativas e da adição de um soluto não volátil é abaixar a temperatura de congelamento. Tá? Então, ó, por exemplo, você quer fazer uma festinha e comprou o seu refri. Você refri, você é menor de idade, viu? Comprou o seu refri, ele está quente, a festa daqui a pouquinho. Você quer que ele fique gelado rápido. Você pega ali um isopor, coloca gelo e sal. Gelo e sal, tá? Só de colocar gelo e sal, a temperatura vai ficar muito baixa. Se você colocar álcool e água junto, vai tornar mais baixa ainda a temperatura. Você coloca a tua latinha lá dentro, espera 2, 3 minutos e ela vai estar super gelada. Se passar de 3 minutos, ela congela, viu? Isso é um uso que a gente pode fazer para essas propriedades coligativas. Conhecer isso ajuda em muito. Isso é só um exemplo bobo. Existem outros mais que a gente pode usar, tá bom? Então, continuando a falar sobre crioscopia. Iguais quantidades
em mols de diferentes solutos moleculares e não voláteis, dissolvidos numa mesma quantidade de solvente, à mesma temperatura, causam um mesmo abaixamento na temperatura de congelamento desse solvente na solução, certo? Então, a gente chega a isso aqui, ó. O baixamento da temperatura de congelamento depende também do número de partículas. Tenta lembrar sempre isso. A gente tem isso aqui, que é algo muito legal, esse diagrama aqui. A gente chama ele de diagrama de fases. Não sei se você já viu alguma vez esse diagrama de fases, mas ele separa o que é sólido do que é líquido, do que é gasoso. Existem momentos em que essas quantidades coincidem e elas são alteradas pela adição de soluto não volátil e a gente altera a temperatura e a pressão. Mas se eu estou alterando a temperatura de ebulição, a temperatura de congelamento e a pressão, eu estou alterando 3 propriedades coligativas, todas ao mesmo tempo. Se eu adiciono um soluto não volátil a uma solução, eu estou baixando a pressão vapor, estou elevando a temperatura de ebulição e estou baixando a temperatura de congelamento, tá bom? Mas, de novo, sempre dê atenção ao número de partículas. Agora, por que isso acontece? Isso aí acontece porque quando eu adiciono soluto não volátil, ó, ele vai meio que forçar a barra para que esses solutos, o solvente em que ele está dissolvido, fique preso nele, tenha dificuldade de se libertar, tá bom? Por isso que isso acontece. Vamos ver alguns exemplos, só para a gente não ficar assim ao léu, sem nenhuma questão para trabalhar. Primeiro, qual das soluções tem maior temperatura de ebulição? Com sacarose, com frutose, com iodeto de sódio, iodeto de potássio e iodeto de magnésio. Eu não pedi para vocês prestarem atenção em partículas. Pois é, sacarose e frutose, um mol deles vai ter sempre a mesma quantidade do que a gente está dizendo. Agora, se eu pegar um iodeto de potássio, escrevi invertido. Desculpa, pessoal. Não sei nem por que eu escrevi invertido. Então, se eu tenho iodeto de potássio, eu posso separar ele em K mais I menos. Então, tem dois dele. Entendeu? Agora, se eu tiver um iodeto de potássio, opa, ali era iodeto de sódio, né? NaI. Ele vai se separar em Na mais I menos. Tá bom? São meio que iguais. Agora, olha só o que acontece se eu tiver um iodeto de magnésio, Mg, só que aí não é qualquer Mg. Tá? Mg ele é um metal alcalino terroso. Ele tende a perder 2 elétrons. Então, o iodeto de magnésio, já que o iodo ganha 1 elétron, ele precisa ser 2 iodos para um magnésio. Aí ele vai se separar em 2Mg. Opa, perdão, não são 2. É só um. Vai separar em Mg mais 2I menos. Se eu for olhar todos, quem é que tem menos partículas? Quem é que tem mais partículas? Sacarose e frutose não fazem o que esses iodetos são capazes de fazer, que é se separar em partículas menores. Então, tanto frutose como sacarose não se quebram em partículas menores. Já o iodeto de sódio, de potássio e de magnésio se quebram em partes menores. Só que no caso aqui, ó, o iodeto de potássio e de sódio quebram-se em 2 partes, K mais I menos.
Por que eu não disse isso do iodeto de magnésio? Porque o iodeto de magnésio não se quebra em duas partes, se quebra em três. Eu vou ter 2 iodos e um magnésio. Então, a solução que tem maior temperatura de ebulição vai ser aquela que tiver iodeto de magnésio. Confuso, né? Vamos ter que prestar atenção a muitos detalhes. Vamos ver mais um. À medida do abaixamento da pressão de vapor, abaixamento da pressão vapor de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil é obtida pela. Aí a gente tem 4 propriedades coligativas, falamos de 3 hoje. Dessas 3, não é crioscopia, porque crio vai lembrar de frio. Osmometria a gente não estudou. Ebúlio, lembra ebulição, é temperatura aqui de ebulição. Termometria não estudamos. Eu pulei a letra C, óbvio, porque ela é a resposta. Mas, professor, está escrito tanometria, ou melhor, tonometria. Pense em tono como pressão. Pressão igual a tono. Tonoscopia, tonometria. Metro, medida. Medida da pressão. Tonometria. Tá bom? Tem que ser bom de português também aqui. Tentar entender como funcionam os radicais. Tá legal? Mais uma e última que a gente vai ver hoje. O sal é utilizado para provocar o derretimento de neve e de gelo nas estradas de países frios. E também para conservar carne, como no processo do preparo da charque. A utilização de sal nessas duas situações corresponde, respectivamente, aos seguintes efeitos coligativos. Eu dei uma adiantada no assunto aqui. Eu sei que vocês são capazes de responder a primeira parte, o porquê que ele é usado nos países frios. Porque quando adiciono sal, a temperatura de congelamento da água vai ser mais baixa. É o efeito crioscópico. Aí a gente tem duas respostas possíveis. A letra A e a letra E. E a segunda parte é conservar carne. A gente conserva a carne por quê? Porque quando coloco sal na carne, ela fica mais fria? Se alguém já fez isso, sabe que não. Por isso, a segunda parte também não pode ser efeito crioscópico. A segunda parte é osmótica, alteração da pressão osmótica, que é o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Por hoje a gente fica aqui e se prepara para a nossa próxima aula. É isso aí, se cuida. Tchau, tchau.